nós precisamos lembrar duas coisas. Primeiro, há um Deus que está conosco o tempo todo. Ele nunca nos abandona. O pecado não nos afasta de Cristo. Nós nos afastamos de Cristo, mas Cristo não se afasta de nós. A tristeza não pode nos afastar de Cristo. A tempestade, a doença. Essa é a primeira coisa. O Senhor nunca se afasta de nós. E a segunda coisa, nós temos uma família como corpo. Olha para os irmãos de um lado, do outro. Olha para trás. Olha para frente. Esse é o corpo de Cristo, que estará conosco em todos os momentos, até no deserto. Amém? Amém. Vocês creem assim? Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor? Bendito seja o seu nome, Jesus. A noite fria caiu sobre mim. As palmas podem louvar ao Senhor? E no deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios, por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Na noite fria caiu sobre mim. E no deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios, por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. E me levará a te confiar. E me levará a te confiar. Então eu direi. Oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei uma vida dançando em sua presença. Então eu direi. Oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei uma vida dançando em sua presença. Uma noite fria caiu sobre mim. E no deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios, por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim.
tudo ao contrário do que você gostaria. Parece que em nenhuma área da sua vida as coisas estão andando. Tem alguém que quer receber oração da família, do corpo de Cristo? Esse é o momento onde nós, unidos num só propósito, iremos orar e pedir ao Senhor para que Ele venha intervir ao seu favor. Não que precise disso, mas que você possa sentir o calor de família. Tem alguém que quer receber essa oração especial? Alguém? Estamos todos bem? Eu sou igual a irmã das Neves. Abriu, é bênção, é para mim. É para orar, é para mim. É puxar de orelha, é para mim. Não perca a oportunidade de receber o milagre do Senhor quando Ele põe de bandeja diante de você. Amém? Você como corpo, tem mais alguém que quer receber essa oração especial? Não? Eu vou pedir para nós como família, para que possamos vir aqui à frente e que possamos orar pela irmã das Neves, para que o Senhor possa atingir lá no fundo do coração dela o desejo que ela tem de um milagre. Vocês creem que o milagre já chegou? Amém. Vocês creem que o poder da sua oração pode mudar a vida da irmã das Neves? Amém. Vocês creem num Deus vivo que ama a irmã das Neves? Amém. Então, como corpo, nós vamos orar. Cheguem mais perto, ó, tem bastante espaço. Quando a gente está no meio de uma batalha, a gente quer sentir próximo a família. Nós queremos sentir próximo aqueles que nós amamos. Amém? Amém. Vou pedir para a Laísa fazer essa oração. Pastora Laísa. Amém? Glória a Deus. Nós te glorificamos e bendizemos. Aleluia. Porque tu és digno, Tu és maravilhoso, Senhor. E através da tua presença com os teus filhos, junto com os meus irmãos, podemos glorificar-te e bendizer-te, porque tu és digno de honra e glória. Através deste dia, dessa manhã, Senhor, venha visitar o coração da tua filha. Traga ela conforto, consolo, refrigério, Pai. Porque cada dia, Senhor, somos renovados. A cada manhã, Senhor, tu nos acalenta, tu nos acalma, tu nos traz paz, tu nos traz refrigério e tu nos traz o prover. Seja, Senhor, provisão, seja cura, seja, Senhor, o abraço amigo, seja, Senhor, a presença do teu Espírito Santo. E através do teu poder e a tua glória seja revelada na vida da tua filha e que possa, Senhor Deus, transportar em cada coração que aqui está. Porque a tua palavra diz, Senhor, que as tuas bênçãos transbordam, que tudo transborda, chega até a nós. Então, Senhor, seja transbordante sobre cada um e traga a tua vitória para a glória do teu nome. Nós bendizemos e glorificamos o teu nome em todo o tempo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você não volte para sua cadeira antes de dar um abraço na irmã das Neves. Com corpo. Amém? Aleluia. Bendito seja o seu nome, Jesus. Aleluia. Say
Glória a Deus. Bom dia para quem eu não dei bom dia. Eu quero profetizar a todos que vocês, amados, o meu desejo é que vocês estejam bem, tanto na saúde quanto na alma de cada um. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Essa semana, pega para mim, acho que está em cima da mesa, seguindo os livros. Essa semana se celebrou, no mundo secular, e por que não criar esse hábito também na igreja, o dia da vovó e do vovô. Né? Vocês mandaram uma mensagenzinha para o seu vovó, caso vocês tenham, sim ou não? Sim, sim, sim. Quantas vovós nós temos aqui hoje? Uma. Você não é vovó? Eu bastante inteiro com a minha avó. É isso aí. Levanta a mão as vovós. Isso. E aí o vovô tá junto, né? Lógico. E neste momento a gente quer fazer uma oração especial para cada um de vocês. Vovós e vovôs, vem aqui à frente, por favor. Joãozinho, você também, please. Vem aqui na frente. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Vem aqui, irmã das Neves. Pegar uma cadeirinha aqui. Rapidinho. Gente, vó é sinônimo de amor e sabedoria. Nós que... Pode olhar esse povo todo, manda as nenas, olha para mim primeiro. Olha aqui para mim. Vem aqui, olha para mim. Quero a honra. Vem mais para cá. Vem mais para cá. Para ter espaço para esse casal de vovôs. De avós. Eu ainda não sou vovó de sangue, mas eu tenho um monte de netinho. Tem até o Henry. Eu falei assim, quando chegar os meus netinhos, eu já vou estar craque, que eu devo ter uma meia dúzia, né, meu amor? A gente tem uma meia dúzia de netinhos por aí. E nós temos que honrar, né? A cultura, infelizmente, brasileira, não tem essa cultura de honrar os avós. Mas nós, como igreja de Cristo, nós queremos dizer que vocês são honradas aqui, como família e como amor e sabedoria para os nossos lares. Os meus filhos, os netos da minha mãe, eles contam barbaridades para ela, né, Kenzo? Não conta coisas maluconas, coisas que a gente, né, que vocês nem têm coragem de contar. Para os pais, conta para a vovó. Isso é maravilhoso, ter alguém que nos ama, que tem sabedoria para orar por nós, interceder por nós. É muito especial. E eu quero entregar para vocês, eu não fiz uma dedicatória porque não deu tempo. Semana que vem eu faço se vocês trouxerem, tá? Senão não tem problema, a dedicatória já está no coração. Um livro que chama Legado dos Avós. Eu não vou dar para a Lívia porque eu já dei. Eu primeiro dei para a pastora Zilda, que leu, aprovou, e agora eu quero entregar para vocês entenderem a importância de vocês na família. Vocês são coluna de adoração. O que você está fazendo aqui, Chico? Ah, você é avô? Ah, é mesmo. Eu te trago semana que vem, tá? Pode ficar aqui. Então, dona
Fernanda, vem aqui, porque ele não pode ser avô sozinho. Semana que vem, na verdade, eu vou contar para vocês que eu encomendei 6, mas o Mercado Livre pela primeira vez falhou. Aí eu já tinha 3. Então, semana que vem eu trago para vocês e tem outras avós também que eu quero presentear. E neste momento a igreja, o corpo de Cristo, vai orar por vocês. Amém? Eu pedi para que vocês, por favor, virem para trás. Já tirou foto, só? Tira de lá? Virem para lá. Eu pedi para a igreja que fiquem em pé, que honrem esses homens e mulheres. Isso. Porque a partir do amor deles surgiram outras pessoinhas e adoradores do Senhor. Então que o Senhor possa dar sabedoria, força, né, estratégia do céu para continuar abençoando seus netinhos, seus filhos, bisnetos. Eu profetizo em nome de Jesus, quem sabe até tataraneto, sei lá, vai saber, né? Vai saber assim. Que seja assim em nome de Jesus. Vocês podem estender as mãos para cá? Cadê o nosso pastor Mauro? Pastor, por favor, olhe por essa riqueza, esse jardim especial de homens e mulheres. Amém? Pai Santo, nós, humildemente, Senhor, nessa manhã, queremos te invocar, Senhor, prostrados, para termos coração, Senhor, agradecidos. Somos gratos, Senhor, pela tua mão, Senhor, em nossas vidas. E nós agora, Senhor, de forma especial, abençoamos os teus servos. Porque, Senhor, creem em ti, Senhor, esperam todas as coisas das tuas mãos. E, Senhor, nós queremos declarar nessa manhã que é um privilégio, Senhor, estarmos na tua casa e dizermos com um bom som, Senhor, que nós te amamos, Senhor, e queremos a tua direção em nossas vidas. O teu Espírito Santo, Senhor, domine aqui. E nos abençoe, Senhor, nessa manhã, porque queremos te agradar. Nos abençoe também no nome santo do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Essa igreja, a Vitória, ela valoriza as famílias. Nós valorizamos as famílias. Amém? Crianças, vem aqui à frente. Senhor Deus, obrigado por esses instrumentos que o Senhor tem usado desde hoje, Senhor. Essa sua igreja que está em todos os lugares, em cada escola, Senhor. Que o Senhor tem usado como luz, como sal, para fazer a diferença, ó Pai. Senhor, que o Senhor continue ensinando-os, levando-os pelo caminho certo, ó Pai querido, aqui em cima e todos os dias com seus pais, ó Pai. Capacite esses pais também, ó Pai, para que o Senhor ilumine também essas vidas desses pais. E esses pais sejam um exemplo ainda maior do que já são. Obrigado, Jesus, por cada vida aqui representada, ó Pai. Que o Senhor use-os sempre, sempre, sempre conforme o seu querer. Muito obrigado, Jesus. Bom cultinho. Aproveitem. Que o Senhor os abençoe. Fale muito com vocês hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vou pegar aqui já. No nosso. O Fernando é esse aqui, esse? E o outro é mais isso? Durante o nosso EBF, a gente sempre. Ei, glória a Deus. Ei. Durante. O que estava falando fraco? Ou longe? Está com ganho. Está com pouco ganho. Durante o EBF, a gente sempre reconheceu aqueles que se esforçaram por trazer pessoas. Às vezes é uma oportunidade de trazer um membro de uma família que pode transformar uma história. E a gente queria agradecer aqui a Fernanda, que foi a pessoa que mais trouxe convidados. Foi o primeiro lugar aqui no EBF.
seu esposo, a sua família, são responsáveis por continuar regando a semente que foi colocada aqui. Então, são pessoas importantes do seu convívio, você trouxe para cá. E você deve continuar os instruindo, os incentivando, seja aqui ou seja em outro lugar. Às vezes aqui é longe. Eu não estou falando aqui de porta de igreja, de placa de igreja, mas estou falando aqui do caminho da cruz. Amém? E em segundo lugar, de uma forma também muito honrosa, eu queria chamar a missionária Marisete. Essa questão um pouquinho atrasada, mas é importante a gente celebrar. E a missionária Marisete aqui, ela está com um ministério novo agora com as crianças. E é lindo de ver. Ele traz até alegria diferente do no culto, não traz? Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida das pessoas que você tem alcançado. Que Deus continue te usando fortemente, porque muitas serão as famílias que serão tocadas através daquelas sementes que estão germinando em coraçõezinhos que foram alcançados pela tua boa vontade de falar as boas novas. Viu? Que Deus te abençoe. Eu queria dizer que os prêmios são legais. Quem não trouxe, perdeu. Glória a Deus, aleluia. Até porque a gente aprendeu que é melhor dar do que receber, e a gente adora dar. Quanta gente já ganhou presente hoje? Ela ficou devendo da família Gildo, né? Amém, glória a Deus. Vamos colocar ali. Eu vou fazer no final. No final, depois da mensagem, a gente traz o louvor e faz o gasofilácio. Mas achei que era legal a gente ter as crianças aqui. Não, ora pela mensagem. Senhor Deus e Pai Celestial, mais uma vez na Tua presença estamos sedentos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, para sentir o nosso coração o aquecer do Espírito Santo, já que estamos sentindo a presença do Espírito Santo desde o início deste culto e agora de forma direcionada aos nossos corações a Tua palavra. Que nada saia da boca do Teu servo que não venha diretamente do céu, Senhor. Fale conosco, alimente-nos, ó Pai, para que a nossa lâmpada do Espírito esteja acesa e forte ao longo desta semana. Que nós nunca, Senhor, deixemos de sentir a Tua presença ao nosso lado. Dirige os nossos passos, dirige a nossa vida, dirige ao nosso ser diante do Teu trono, para que possamos caminhar a passos largos rumo à salvação. Em nome de Jesus é que peço e te agradeço. Amém, Senhor. Sabe que hoje vai ser um desafio. Eu tive um incidente no percurso. Eu fiz diversas anotações e, na verdade, eu não pregaria hoje. Quem pregaria era a pastora Lívia. Acho que na quinta-feira ela falou... Quinta ou sexta? Quinta-feira ela falou... Pastor Salvador, você não quer trazer a mensagem? Então, um tema que estou matutando na minha cabeça, estava pensando para o próximo domingo. Eu falei, eu levo. E aí eu tinha feito algumas anotações, estava no tablet. E o tablet, de vez em quando, ele dá um apagão. E ele desliga, e aí ele precisa esperar descarregar toda a bateria para ele desligar, depois ele liga. E ele hoje de manhã, eu dormi na casa da pastora Zilda essa noite, entre a casa da pastora Zilda e a igreja, ele parou de funcionar. A parte boa é que ele tinha colocado muitas coisas no PowerPoint, acho que o Espírito Santo deu direcionamento. E aí o final da mensagem eu não tinha nada, porque eu estava montando. Terminei ontem, fiquei orando, então, parei ontem, era umas 4 horas da manhã. Na hora que eu deitei, falei, tá tudo certo, amanhã só ajusto o PowerPoint, cheguei aqui e não tinha nada da minha anotação. Mas eu creio que será bem, se o Espírito Santo de Deus ele vai dirigir. Talvez ele tenha escrito um monte de besteira aqui, que o Espírito Santo vai interpretar de forma diferente. Amém. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade e privilégio de aqui estar. Nós estamos vivendo o ano 2023, o ano do cuidado. Foi essa visão que Deus nos deu. É um Deus que cuida e gera cuidadores. Esse texto de Gênesis 2,15 diz assim, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E aqui a gente pode fazer a interpretação do português das duas formas. O ideal, a princípio, dá a sensação de que o homem está lá para cuidar do jardim, mas às vezes eu leio aqui e parece que Deus está cuidando do homem no jardim. Quando eu digo assim, Deus coloca o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esse dele ele remete, na verdade ele remete ao jardim,
mas ele sempre me dá a sensação no coração de que pode remeter ao homem, é um Deus que cuida e gera cuidadores. E é nessa visão que nós temos trabalhado nesse ano de 2023. Eu não sei quem estava aqui na última mensagem que eu ministrei quando a gente falou de Gideão. Que alegria! Eu sei que ele estava aqui quando eu falei um pouquinho de Gideão e da forma, do tratamento e cuidado de Deus na transformação da mente de Gideão. Vocês lembram dessa mensagem? Quando Gideão fala, mas eu sou o menor, da família menos importante daqui, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para fazer alguma coisa? E Deus começa sempre a contra-argumentar, dizendo quem ele era para Deus. Então, um trabalhar de Deus até que Gideão se torna um grande juiz de Israel. Mas tem uma transformação de mente. A gente vai entender que existe um trabalhar do Espírito Santo. Esses dias no banco eu comecei a fazer, estou trazendo essa mensagem porque ela está muito reflexiva na minha mente ainda. E eu estou fazendo um curso no banco, ele está acontecendo a cada 15 dias, um curso de liderança, uma espécie de coaching que eu dei lá. E ele traz alguns conceitos, e aí eu sempre fico questionando aqueles conceitos e exemplos, como é que a Bíblia fala sobre isso? Porque eu vou buscar a minha referência. Eu gosto de estudar, gosto de aprender, mas isso faz sentido para mim? Não faz? Qual o tipo de filtro que eu coloco? Então eu vou fazer a primeira parte aqui da mensagem, muito orientada a um pedaço do que eu aprendi nesse curso, e depois eu vou tentar trazer aqui daquilo que Deus ministrou sobre a minha vida, daquilo que foi dito nesse treinamento, amém? Vamos lá, dá um enter aí. Então o tema é cuidado de Deus para que possamos performar como filhos. Como filho. Na verdade, se a gente está aqui, a gente tem um propósito. E a gente precisa tomar alguns cuidados para que a gente possa continuar performando. Para que a gente consiga continuar entregando aquilo que Deus tem como propósito na nossa vida. Sim ou não? E para isso a gente precisa tomar alguns cuidados. Vamos lá. Vocês conhecem essas 3 pessoas? Alguém sabe de quem são esses? Olhando para essas fotos aqui, o que vocês têm aqui de sensação? Vitória. São 3 atletas. E são 3 atletas bastante vencedores. Eu não sei se eu vou colocar o nome deles, dá um enter aí pra gente. A primeira aqui chama Simone Biles. Alguém já ouviu falar dela? Quem que é Simone Biles? Campeã olímpica várias vezes de ginástica. A Simone Biles, ela ganhou aqui em Rio 2016 só 4 medalhas de ouro. Na modalidade, ganhou no individual, tudo que tinha direito. Ela fez aqui uma performance impecável. O segundo rapazinho ali é um brasileiro chamado Gabriel Medina. Sabe quem é Gabriel Medina? Não vou apresentá-lo. E a terceira que está ali, como é que ela chama? Naomi Osaka. Alguém já ouviu falar da Naomi Osaka? A Naomi Osaka, ela é uma tenista japonesa, então ela tem pais haitianos e japoneses. Você pode ver que ela é mais moreninha, igual a senhora, assim. Mas ela é japonesa, tenista. E ela foi a primeira tenista asiática. Dá mais um enter aqui, a gente consegue colocar um pouquinho dos feitos deles. Ela é a primeira tenista asiática a ganhar um grande slam. Não só japonesa, mas de toda a Ásia. É um país que não tinha cultura desse esporte. Ela é a primeira tenista asiática a ganhar um grande slam e depois se tornou a primeira colocada no ranking mundial. Ela foi a pessoa que nos Jogos Olímpicos de Tóquio, de todo aquele... Existe aquela passagem da tocha lá, né? Aquele revezamento. Ela foi a pessoa escolhida, dada a importância dela para o esporte no Japão, de ser a última atleta a entrar no estádio olímpico, segurando ali e acender a pira olímpica durante todo o período. Eu estou falando de 3 pessoas aqui que fizeram feitos incríveis. O Medina foi o primeiro sul-americano campeão mundial de surf, ele ganhou 3 vezes. Depois dele teve o Ítalo também, ganhou aqui, outro brasileiro. Na verdade,
Tem uma mulher, que fui pesquisar, tem uma mulher em 2014, uma peruana, que também foi campeão do mundo uma única vez, no feminino. Mas ele foi o primeiro homem sul-americano, tem uma hegemonia gigantesca entre americanos e australianos. Aí no meio lá aparecem esses brasileiros, e ele foi o primeiro a ganhar, ganhou em 2014, o primeiro título. E a Simone Biles ganhou 4 aqui no Rio de 2016 de ouro, e ela tem 32 medalhas entre Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. São fracos não, né? Será que performaram bem? O que mais que eles têm em comum? Vocês conseguem tentar fazer alguma associação daquilo que vocês conhecem? Além de ser atletas de elite, extremamente vitoriosos, vencedores, arrebentaram na performance naquilo que eles foram chamados para fazer. Será que tem mais alguma coisa que os conecta? Alguém chuta? Problemas emocionais. Problemas emocionais. Vamos entender pra gente. Todos desistiram de competições importantes para tratar doenças emocionais. Depressão, ansiedade e crise de pânico. Dos 3, o único que conseguiu voltar na performance parecida é o Gabriel Medina. A Simone Biles, ela parou nos Jogos Olímpicos, ela desistiu. Ela não competiu. E ela está voltando, depois de 2 anos, agora em agosto, ela vai voltar para a primeira competição por esse período todo. A Naomi, em 21, ela falou, preciso parar. Ela falou, desde 2018 ela sofria de crise de pânico e forçando a barra. Você imagina o tamanho da pressão que esses atletas sofrem, sim ou não? Olha o que tem de patrocínio, olha o que tem de expectativa de uma nação. O povo americano olhava para Simone Biles e falou, já ganhamos 4 aqui, que está fácil. Essa aqui é nossa. É a nossa principal estrela. Nós brasileiros também tínhamos certeza que o Medina seria medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, e não foi. E a Naomi nunca mais conseguiu alcançar o topo do mundo. Ela figura ali, geralmente entre os top 10, às vezes cai um pouquinho, sobe, mas ela não conseguiu performar como antes. Só acontece isso com atletas? As questões emocionais, elas nos derrubam. Eu tava lembrando, tem um cabra na Bíblia que era bravo. Elias. Já ouviu falar de Elias? Derrotou lá os profetas de Baal, mandou vir fogo do céu, lambeu tudo, secou tudo, não foi? Mas tinha uma mulher que falou assim, agora vai morrer, não foi? E o que ele fez? Correu, foi para a caverna. Estou só. Não tem mais ninguém, acabou minha esperança. Tinha acabado de viver um auge do relacionamento com o Pai. De uma fé testificada diante de muitas pessoas. A gente olhando aqui, de longe, de fora, não, esse era o dia de sair forte dali, né? Sair grandão. Mas a gente não sabe o interior dele lá no íntimo. E é bonito quando a gente pensa em Elias, que o Senhor vai fazer um tratamento com as emoções de Elias, ele aparece ali como o quê? Brisa suave. Porque Deus entendeu a condição ali de Elias. Ele entende a minha e a sua condição, a minha e a sua necessidade, a minha e o meu e o seu momento de tratamento das questões emocionais. Então, mais ou menos, eu vou falar de mais um atleta. Alguém já ouviu falar de Drusila Costa? Brasileira. Já ouviram falar? Jogadora de vôlei. Não conhece? Conhece? Dá uma entrei pra gente. Olha que interessante. Prêmios individuais da Drusila. Ela ganhou em 2011, disputando o Campeonato Sul-Americano Sub-17, defendendo a seleção brasileira. Elas foram campeãs e ela foi eleita a melhor jogadora do torneio.
Em 2014, no Sub-20, ela voltou, foi campeã e foi de novo a melhor jogadora do torneio. Em 2016, como Sub-23, ela jogou novamente, foi eleita o quê? Tem performance? Ela entrou para jogar o primeiro ano dela na Liga Profissional Adulto, 2016 para 2017. Ela foi eleita a melhor jogadora da Liga Nacional, da Superliga de vôlei. E ninguém conhece. Em 2017, ela disputou, ela foi campeã aqui, uma espécie de Libertadores da América de vôlei. E ela foi eleita a melhor jogadora do torneio. E para por aí. Ela entrou num processo de depressão, de questões emocionais. Às vezes a gente não escuta os sinais, a gente não entende o nosso organismo, não entende o nosso corpo. Às vezes a gente acha que dá para empurrar, que dá para fazer. Chega uma hora que ele fala, para. Essa é uma frase dela assim: se a cabeça não funciona, o restante não funciona. Eu falo por mim, todas as vezes que estava mal psicologicamente, meu corpo respondia de uma forma muito negativa. Quando estou em crise, sinto dor onde não existe. A mente controla o corpo. Nós já aprendemos aqui, é possível controlar a mente? Os pensamentos? Mas é pesado esse tema, não é? Imagina o quanto de esperança e pressão foi colocada sobre a vida dessa menina. Porque se ela foi eleita lá no Sub-17, ela tinha 16 ou 17 anos nessa época. Imagina o tanto de esperança e quantas pessoas colocaram, patrocinadores, o tanto de pressão. Você vai lá, você tem que fazer, você vai acontecer. Quanto de pressão já foi colocado na sua vida? O quanto que você é cobrado para que tudo dê certo, tudo aconteça, que você performe, que você seja o cara no trabalho, seja o cara no matrimônio, seja o cara na igreja, seja o cara em todo lugar. Aí você consome a rede social e todo mundo parece que é o cara e eu não sou, minha vida está difícil. Eu começo a imputar uma pressão. Eu acabo não sendo aquilo que eu poderia ser. Porque, pelos dados, eu posso dizer que ela tinha todas as condições de trilhar uma carreira vitoriosa. E ela viveu altos e baixos. Ela não entra aqui. Essa é ela, que acabou de assinar um contrato para jogar no time da Romênia, que nem tem essa tradição toda no vôlei. Eu amo o projeto da Clínica da Alma. Eu amo saber que você está estudando para ajudar pessoas. Eu amo saber que você está estudando para cuidar de pessoas. Porque a gente precisa de ajuda. Vamos falar de coisa boa agora. Já falei que ele é pesado. Vamos seguir aqui na performance. Vem do verbo em inglês to perform, que significa realizar, completar, executar, efetivar. Em muitas ocasiões é utilizado em contexto de exibição em público ou quando alguém desempenha algum papel no âmbito artístico, como ator, por exemplo. Então, a palavra performance ela está sempre relacionada a gente fazer, entregar e fazer alguma coisa. E essa palavra fica da moda, a gente parece que a gente precisa fazer alguma coisa o tempo todo. Se a gente não fez, a gente se cobra, os outros não nos cobram, a gente acha que os outros estão nos cobrando, sim ou não? Existem dois medos que são muito fortes e paralisam a gente. É o medo do fracasso e o medo da rejeição. Isso vai tirando a nossa confiança, vai nos colocando cada vez mais para baixo. O nosso corpo começa a responder de diversas formas, porque a gente acha que a gente não é mais o que foi. Que a gente não consegue mais fazer o que já fez um dia. E a gente começa a entrar numa espiral que vai nos levando para baixo.
Nesse treinamento, eu trouxe exemplos de atletas porque nesse treinamento eu vi um estudo de um professor, um cientista, e que ele tem um livro que chama Winner Game, e ele traz uma fórmula para a questão da performance de alguns aspectos. E eu queria trazer um pouquinho desse conceito e depois pensar um pouquinho na Bíblia, por isso que eu fiz essa introdução mais longa para estar no mesmo lugar. Aperta lá o para a gente, vamos lá. Ele diz assim: performance é igual potencial mais interferência. Então a fonte lá está é o Timothy Game, e o Winner Game é o nome do livro. Ele é muito orientado principalmente a tênis, e um dos conceitos que ele diz assim: um ponto é só um ponto. Não interessa se ele é o último ponto do tie break do campeonato mais importante, ele é só mais um ponto. Se você entender que é só mais um ponto, muitos dos aspectos daquela pressão, daquela situação, se você conseguir mentalmente forte trabalhar no sentido de entender que é só mais uma situação, o atleta consegue performar em alto nível. Vamos lá mais um pouquinho. Vai lá. Então ele diz que o potencial está relacionado aqui às habilidades, ao conhecimento, ao recurso, aquilo que você pode adquirir de alguma forma, praticar, treinar, fazer. Aqui Joãozinho pregou no domingo passado e ele trouxe aqui a história do exemplo quando ele orava pelos estudantes. Ele falou que o Senhor lembre tudo aquilo que você estudou. Ele falou assim: o potencial é com você. Faça a sua parte. E esse cientista chega a esta conclusão, falou: uma parte é sua. Em tese, você consegue gerenciar ela. Em tese. Às vezes recursos a gente pode ter um pouco mais, mas também consegue. E a interferência, ele divide em dois tipos de interferência. Eu vou usar os nomes que ele utiliza. Ele chama de self-1, que ele fala que é a voz interna. E aí está relacionado às experiências, às crenças, à pressão, a tudo aquilo que acontece no exterior, que impacta o nosso interior e vai nos colocando numa condição de: acho que não vai dar certo, acho que eu não nasci para isso, acho que eu nunca vou funcionar. E aí, quem já trocou ideia com essa voz aí dentro? Judia, não judia? Tem uma vozinha maledeta no fundinho da cachola que fica. Nem tenta. Acho que dessa vez já era. Dessa vez não passa. E a gente vai trazendo aqui muitas das experiências, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas a gente vai somando coisas nela aqui e ela vai ficando cada vez mais poderosa se a gente não entender essas questões. Se eu falar besteira, vocês me corrigem, vocês são especialistas. Entra o medo do que o outro vai pensar de mim. Olha que coisa interessante. O texto de Tiago 5 diz que nós devemos confessar os nossos pecados ao irmão, sim. Agora, se meu pecado é feio, eu confesso para o meu irmão, o que ele vai pensar de mim? Eu vou continuar aqui, aprisionado nessa condição. Eu estou falando para a gente sair conversando com todo mundo. Se a gente vai confessar, que tem que procurar um irmão maduro na fé, com algum nível de entendimento, que ele vai conseguir ter compaixão e vai entender, ele não vai te julgar. Talvez ele tenha passado pela mesma situação, mas se a gente ouvir essa voz, a gente vai vir preso e a gente carrega aqueles pecados de estimação que não nos largam mais. Eles ficam como janelas abertas. Eu estava ouvindo outro dia um conceito de janela quebrada. Já ouviram falar desse conceito? Foi um estudo feito por cientistas sociais. E aí ele está falando sobre a questão da tolerância zero e ver como implementa para resolver aqui questões de criminalidade, violência e afins. Aí pegaram um imóvel que estava desocupado, vazio há algum tempo, mas estava lá bem conservadinho. De forma proposital foram lá e quebraram uma janela. E deixaram uma janela quebrada. Um pouco tempo depois, coisas de semanas,
Todas as demais janelas estavam fechadas, aquele prédio havia sido invadido, havia sido pichado, havia sido deteriorado. Às vezes a gente deixa janelas abertas, que acontece isso. Fizeram este mesmo exercício com um carro, deixaram um carro parado numa rua por muito tempo. Depois de um certo momento falaram, agora vamos quebrar uma janela desse carro. Esse carro foi completamente depenado. Sumiu rádio, banco, pneu, sumiu todas as coisas. Na nossa vida, a gente às vezes passa para frente, mas deixa algumas janelas quebradas. Mas deveria ter tolerância zero com elas, vigilância. Talvez a gente diminua esse cara aqui dentro. E ela chama um outro cara aqui, não entra pra gente aqui, que ela chama de selfie 2. Ele falou que é a presença, a confiança, é estar ali no momento que tem que estar. Como ele está falando de esporte, vocês já viram, vou falar da jogada da minha época, lembra da Hortência? Como é que ela fazia o lance livre? Não é? Existe técnica para isso, porque no momento que ela respira, ela para a pensar só naquela respiração. Ela está desconectando tudo que está acontecendo em volta. Ela está pensando por onde entra o ar, por onde ele passa, o que está acontecendo no corpo dela. Naquele momento ela vai desconectando de toda a pressão externa, vai estando presente naquele lugar. A única coisa que importa naquele momento para ela é a bola e a cesta. Ela sabe fazer aquilo, mas se ela trouxer tudo o que está em volta, toda a pressão, a pessoa, a pontuação e como é que ele funciona, a chance dela é enorme. E a gente leva tudo isso em nossas decisões do dia a dia. A gente vai trabalhar assim, a gente vem para a igreja assim, a gente cuida dos filhos assim, a gente cuida do marido dessa forma, a gente cuida da esposa dessa forma. E uma hora a gente explode. E aí, as nossas habilidades, o nosso potencial nos coloca em condição de realizar, segundo esse estudo. O Selfie 1 nos leva para longe e o Selfie 2 nos traz para esse lugar. Então, em tese, o que ele trabalha com os esportes, o esportista de alto rendimento vamos trabalhar no seu potencial, na sua condição, vamos trabalhar na sua saúde mental para que você tenha um Selfie 1 muito pequenininho e que seu Selfie 2, a sua presença, o seu foco esteja pleno naquele lugar. Eu reparo quando eu gosto de futebol, e aí quando você pega na cobrança de pênaltis, por exemplo, vem aquele jogador que começa a olhar para todos os lados, começa a andar meio, você percebe que ele está tenso. O Selfie 1 dele naquele momento está arrebentando. Ele pensa, se eu perder aqui, acabou para mim a carreira, essa torcida vai me matar. Ele treina, ele sabe fazer, mas no treino não tem essa pressão, não tem uma condição de jogo. Agora você tem jogadores que são frios, né? Parece que ele não liga para nada, né? Fala aí, Cris. Quem foi o Romarinho entrando na Bomboneira em 2012? Ficou frio. Primeiro toque na bola, na história dele na Libertadores, está de lotado. Deu um toquinho por cima, gol de empate, não foi? Frio. Concentrado. Sem pressão. O Chico nem acreditou pro técnico aí. Mike novo, jogo grande. Mas as crianças, e às vezes a juventude, nos coloca numa condição maior de presença do que na vida adulta. Um pedaço aqui ele diz que inclusive esse Selfie 2 tem a ver com o nosso lado criança, de estar inteiro ali, de se divertir, de fazer, sem pressão. Porque tem uma história menor. Quando a gente olha aquela jogadora de vôlei que a gente colocou aqui, enquanto ela entrou daquele jeito, ela arrebentou, mas quando a pressão mudou, veio o dinheiro, veio o patrocínio, veio muitas coisas, a responsabilidade aumentou e ela não conseguiu lidar com isso, não teve pessoas para ajudar. Ele continua, então, que o Selfie 2 nos coloca aqui no presente. A história da Hortência. Lembra da Hortência respirando? Colocou no presente. Dá mais um entra aí. O Selfie 2 nos tira do presente. Ou ele nos leva, o Selfie 1, ou nos leva para o passado,
ou nos transporta para o futuro? Dá mais uma letra para a gente. No passado, a gente traz ali as nossas experiências, frustrações, angústia, saudosismo, quem eu era, quem eu fui, o que aconteceu. Olha, não me olham mais como olhavam antes. Parece que Deus esqueceu de mim. Eu falava, as pessoas eram curadas, agora eu estou aqui, fechado, ninguém lembra que eu estou aqui. Eu liderei grandes equipes e agora estou parado, fazendo um trabalho burocrático. E isso vai colocando peso no nosso cotidiano. Mas também nos levar para o passado, ele pode nos trazer gratidão, em alguns casos. Se a gente viajar direito para o passado, ele pode nos trazer esperança. Eu já vivi isso e eu sei que vai dar certo. Eu tenho certeza que a Hortência lembrava das cestas que entrou, não das que ela errou. Porque ela acertou muito mais do que errou. Ou nos leva para o futuro, e aí é o medo do novo, a desesperança. Desesperança, não é esperança. Não. Pode ser esperança também, deixa eu ler. Ansiedade, o que vai ser, como é que vai ser, vou perder o controle de todas as coisas. E se o correio for vendido? E se eu voltar para São Paulo? E se entrar um novo competidor agindo de forma errada comigo? E se pedirem de volta o prédio, eu acabei de montar o meu salão? E se não vier cliente, se eu não conseguir pagar minhas contas, se eu não conseguir pagar meus funcionários? E aí, no momento que a gente viaja para lá, ou viaja para cá, a gente perde a oportunidade de estar no hoje, com o presente. O pastor Chorotes fazia uma brincadeira. Todo mundo consegue assoviar? Isso é vida. Porque se o ar está entrando e o ar está saindo para você assoprar e assobiar, é a vida. É um sopro de vida. Você está aqui, é hoje, é agora. É nesse momento. E hoje, ele só existe hoje. Se eu estiver hoje olhando para trás, eu vou ver hoje. Se eu estiver hoje preocupado com o futuro, eu vou ver hoje. Seu filho não é pentecostal não, é? Seu filho não é pentecostal, é? Tem que colocar um sapatinho de fogo. Ô, irmã, passa uns louvor lá para colocar para essa criança aí, para ela ficar mais esperta ainda. Brincadeira, viu? E o excesso de passado geralmente nos acarreta depressão. E o excesso de futuro, ansiedade e síndrome do pânico. E esse treinamento ele nos orientava a trabalhar com esses sentimentos. Eu vou parar por aqui, acho que no conceito. Eu achei que fez bastante sentido o que ele trouxe ali, a forma e o contexto. Eu falei, acho que eu vou compartilhar com os irmãos. Vamos lá mais um pouquinho. O que a Bíblia diz sobre potencial? Toda escritura é o quê? Por Deus e útil para quê? Para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda obra. Porque os homens pesquisaram muito, Deus já nos falou em sua palavra. Ele diz que a palavra de Deus é viva, que ela nos transborda, que ela nos orienta, que ela nos ensina, que ela nos conduz e que ela nos dá toda a condição de fazer a boa obra, de cumprir sim o nosso propósito como filho, de performar como filho.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda condição, toda habilidade, todo dom que Deus tem para a sua vida, porque o propósito dele cumpra na sua vida, Ele derrama sobre você. Deus já falou, não precisava ler o livro do homem. Estava lá e nós não vê. E quando vê, nós não vive. Parece que é só para os outros. Como é que chama lá? Selfie 1, né? Olha ele falando, é para os outros. Vamos mais um pouquinho. Instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer... A pastora Mari estava falando aqui no início do culto, do papel nosso, como pais, como avós. Esse livro é muito bom. O legado das avós. Porque nós temos que entregar esse potencial todo na mão dos nossos filhos, para que eles saibam por onde seguir, quais são as diretrizes, para que eles tenham as condições de viver no mundo, mas não como o mundo. Porque você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. O que ele está falando? Paulo está falando a Timóteo: eu te preparei, eu te instruí na palavra. Esteja aqui na casa do Senhor, receba isso, para que você possa amanhã ensinar outros e preparar outros, para que eles tenham potencial, para que eles possam performar como filhos de Deus. Bonito, né? Deixa eu correr. Passado. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas o quê? E eis que tudo o quê? Por que que a gente não quer ser novo? Que dificuldade é essa de ser novo? Quando nós estamos em Cristo, a palavra nos garante que nós somos o quê? Nova criatura. Nós aprendemos aqui outro dia, domingo passado, com o pastor Joãozinho, que a conversão ela acontece quando, Joãozinho? Todo dia. A nova criatura é quando? Todo dia. Porque o passado vem, mas se eu me converto todo dia, eu sou nova criatura. Aleluia. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu ministério de reconciliação. Vamos mais um pouquinho. Eu vou acelerar aqui. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Muitos dos nossos traumas e problemas do passado, a gente, mas aquele me ofendeu, eu fui maltratado, eu fui injustiçado. O que a palavra nos orienta: larga o passado, perdoa. Porque eu, seu Pai, vou agir com reciprocidade. Da forma como você perdoar, eu estou aqui para te perdoar também. Seja imitante de Cristo. Porque se só os outros me perdoam, que transformação na minha vida eu tive? É isso que a palavra está dizendo. Larga o passado para lá. Já foi. Estou respirando, tem vida, assumi, ó. Bora pro próximo. Converte, nova criatura. Quero trazer à memória aquilo que me traz? E por que a gente traz à memória tudo aquilo que dá desesperança, problema, preocupação, medo, angústia, fracasso? Para! Faça como fez Jeremias. Jeremias está falando assim: minha alma está ruim, não. Mas me traz à memória aquilo que me dá esperança. A cruz está vazia, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou, para que eu tivesse acesso ao Pai, para que lá eu soubesse que há moradas na Nova Jerusalém, e elas estão preparadas para mim, para minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia.
de lembrar problema. Para de lembrar fracasso. Olha para frente, já foi. Nada que você fizer hoje, volta para trás e muda o que aconteceu. Se você agiu mal com alguém, peça perdão. Se alguém agiu mal com você, libera perdão. Que isso tem aí dentro? Vira doença, não vira? Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, chamou de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O que ele está fazendo? Estou trazendo boas lembranças. Quando eu olhar para essa pedra, eu vou dizer: eu venci em Cristo Jesus. Amém. Eu venci no Senhor. Amém. Entendeu o seu passado? Está alinhado lá com o tal do... Vamos pro próximo. Futuro, portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã terá suas próprias. A gente já falou aqui, boa parte das preocupações do futuro nunca vieram a acontecer. É da ordem de acima de 80%. 85%, não é? 85% das suas noites mal dormidas com problemas do futuro nunca foram problemas. Basta cada dia com o seu próprio problema, com o seu próprio mal. Viva o hoje, o agora. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho. Beleza, você tem seus sonhos, o Senhor colocou coisa no seu coração. Mas libera o leme, só pega o cabo, rema. Porque é Deus que guia os seus passos, é o ex espiritual. Só põe ali na rota, se tiver que mudar, ele muda. Para de sofrer com o futuro. Entenda o que Deus está te chamando para agora. Renova sua mente em Cristo Jesus. Não vive igual os outros. Mas agora a gente passa um monte de gente olhando aqui no Instagram e vendo as coisas acontecendo na vida dos outros. Ah, minha vida é tão entediante. Para de assistir dos outros, viva a sua. Vai ver que a sua vida é fantástica. Com seus problemas reais. Mas são seus. Resolve eles e segue. Com as suas graças e bênçãos reais. Suas. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? É um livro de sabedoria na Bíblia, Eclesiastes. Eis que vem em breve, a minha recompensa está contigo, eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Há esperança no futuro, naquilo que interessa. O que eu preciso saber do futuro é: eu tenho uma morada. Aleluia. Eu tenho uma morada. Se tudo não funcionar aos olhos do mundo, aos olhos do Pai eu tenho uma morada. Esse é o futuro que eu tenho que olhar. Passa um pouquinho. Vamos falar do presente. Quanto tempo eu tenho? Não tem mais nada, né? Vocês me dão 10? Pode parar? Tem 4? 15 minutos para cada slide, dá uma hora, tudo bem, né? Não lhe ordenei eu ser forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você... O que ele está dizendo é, não é onde você andará e não é onde você andou, é onde você andar, é no presente, é uma ação agora. Se eu estiver preocupado com o que vai acontecer lá na frente, não é aqui que eu tenho que me preocupar. Já falou a palavra do Senhor, esquece. A gente não consegue prever o futuro, a gente não consegue acrescentar nada na nossa vida. Se Deus quiser me recolher agora, para meu coração e fui. E com qualquer um de vocês. E tudo aquilo que era um problemaço. Calma. Se eu estou aqui é porque eu tenho capacidade de viver o meu presente. E eu sei que Ele está comigo todo o tempo. Assim aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando que é o momento da necessidade? Agora. A necessidade do passado já não é mais necessidade, já foi. A do futuro nem sei se vai ser.
A palavra está dizendo assim: eu estou com você no agora. É mais um pouquinho. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, segue, tenha coragem, enfrenta o teu hoje. Só hoje. É que a gente quer ser forte, quer enfrentar o passado, o presente e o futuro tudo junto. Não dá conta. Não dá conta. Não dá. É humanamente impossível. A palavra do Senhor nos orienta. Falou: seja forte para agora. A provisão de amanhã é para amanhã. O maná cai todo dia. Dá para guardar maná? Se aquele moço tivesse só lido a Bíblia, ia ser mais fácil, dá menos trabalho, né? Fez um monte de pesquisa. Pois Deus nos deu espírito não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí eu te pergunto: está equilibrando a sua vida ou você está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, tudo agora? O desequilíbrio leva a gente a lugares horríveis. Todos nós vamos de vez em quando. Mas tem que ser uma passadinha rápida. A gente não pode estacionar nesse desequilíbrio. Está esquisito, volta. Deus tem uma provisão para agora, para hoje. Amanhã ele se vira, no passado não mexe mais. Renova, nova criatura. Liga a roupa no estado, na sua cabeça, na minha, na sua, de todo mundo. Vai se entender o que Deus tem agora. Vamos lá. No amor não há o quê? Ao contrário, o perfeito amor expulsa o quê? De onde vem o amor? Onde eu tenho que estar para receber esse amor? Onde está a minha confiança? O que me afasta da ansiedade, do medo que vai acontecer do novo? A presença de Deus, intimidade, relacionamento com Ele. E isso só acontece no agora. Porque o medo supõe castigo, dor, prejuízo, prisão. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não entendeu o sacrifício de cruz. Precisamos de evangelho. Precisamos de evangelho. Precisamos de entender o evangelho. Todo dia. Se converter todo dia, toda hora. Ah, mas eu estou na igreja há tanto tempo, pastor. Eu também, e mesmo assim preciso me converter de novo. Olha os minhocos que ficam na minha cabeça, irmãozinho. Performar como filho é entender para aquilo que nós fomos chamados. Vão pelo mundo todo e preguem o quê? O evangelho, a esperança, o amor, tudo aquilo que a gente falou aqui. A todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. O que eu preciso saber para o futuro é que ele vai estar comigo. Então, tem uma missão, vai embora. Quando ele está comigo, ele está ali. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre doentes, estes ficarão curados. Porque ele está falando assim: anuncie Cristo Jesus para o mundo, viva isso e performance como filho. Aleluia. Queremos ser um crente de alta performance ou queremos ser potenciais, como nós vimos de alguns atletas? Olha, quanto potencial tinha aquele. Lembrei daquele caso que você está tratando. Que tem um amor, tem um desprendimento, mas perdeu a guerra ali. E para equilibrar de novo dá trabalho. E para encerrar, assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Porém o amor é o maior deles. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor falou com você hoje. Amém. Vamos matar esse selfie 1
Vamos ver o Selfie 2. Vamos potencializar os nossos potenciais conforme diz a palavra do Senhor. E vamos performar como filhos. É agora. É agora. Amém? Bonel, né? Tá pra você sair daqui? Não? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. O Espírito Santo é tão especial que quando a gente estava orando pela Irmã das Neves, e o Espírito Santo falou para mim, eu falei para ela, estava angustiada pelo amanhã. Eu falei, Vini, só hoje, essa hora, essa primeira hora. Eu não sei se eu vou viver as pessoas saudáveis, as pessoas com dinheiro ou sem dinheiro. Nós não temos controle nem do próximo minuto. Então, viver no passado é muito complicado. Por isso que a gente vai hoje viver o dia de hoje de forma muito especial. Então, eu queria pedir que trouxesse a cadeira aqui para mim, por favor. Ninguém se atreva a tentar, tá me convidando mesmo. Eu vou dizer. Pedir para o pastor Salvador sentar na cadeira. Hoje é o ano do cuidado. Quer dizer, hoje não. Esse é o ano do cuidado. Hoje é o dia de cuidarmos do nosso pastor, que tem performado na nossa vida. Ele tem se esforçado de forma muito individual para cada um. É uma igreja que tem como objetivo cuidar da família de forma individual, isso é dele. E todo dia ele pergunta para Deus, será que eu estou fazendo certo? Eu sei que eu estou perto. E Deus está dizendo para ele, está dizendo para nós, você está cumprindo o teu propósito. Mas como família nós precisamos reconhecer o propósito, não só dizer, né? Dai honra, a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. E nosso pastor nós podemos honrar. Cada um aqui tem um testemunho para dar sobre isso, né? Então, eu gostaria de pedir que nós orássemos como família, de forma individual, de forma pessoal. E os nossos presentes hoje, além de orações especiais. Eu não gosto de oração genérica, não é que eu não gosto. Eu acho que a oração genérica fica muito simples. Você não se esforça para estar na presença do Senhor e ele fala, mas é só isso que você quer falar comigo? Porque namorados, eles ficam 1h, 40, 50 minutos falando bobagem, né? Mas eles têm assunto, né? Depois a gente vai perdendo o assunto. E isso é assim com Deus. A gente tem uma oração tão rápida porque a gente não se esforça para ver o detalhe de Deus. Então eu vou pedir para cada um agora, pense em alguma coisa que é orar pelo pastor e falar, é pela vida, a gente fala pela vida, tá? Então assim, pelo trabalho, pelo carro novo, pelos filhos, pela casa, pela saúde, pela família, pelos braços, eu não sei, pense em alguma coisa, Deus vai trazer no seu coração. E nós vamos um de cada vez levantar e dizer pelo que você quer que ore, a igreja vai levantando e depois nós vamos orar. Porque nós vamos pedir de todo o nosso coração. A Bíblia diz que quando nós entramos na presença do Senhor, nós devemos entrar de todo o nosso coração. Eu acho que vale entrar lá na presença do Senhor de todo o nosso coração pelo pastor Salvador. Amém? Amém. Amém. Nem pela língua, o coração nem chegou, tá aqui. Podemos entrar na presença do Senhor de todo o nosso coração para solicitar, para clamar de forma individual para o nosso Deus em prol do nosso pastor. Amém? Amém. Oh, agora comecei a sentir firmeza. Então vamos começar por aqui. Então vamos começar pelo pastor David, que está aí filmando. Pelo que você quer que ore? Clamar pelo Senhor, pelo pastor Salvador. Pelo ministério dele. Pelo ministério. Rosilene, fique em pé e fale, por favor. Pelo coração bondoso. Pelo coração bondoso. Que continue bondoso. Fique em pé. Continue em pé. Que ele tenha noites tranquilas. Que ele tenha noites tranquilas. Quem? Pelo apartamento dele. Pelo apartamento dele. Pelo casamento dele. Pelo casamento dele. Laísa? Ela falou sobre o coração bondoso, mas eu quero falar sobre o coração, porque a Bíblia fala que vai guardar. E como pastor, eu sei que o coração é um lugar especial que o Senhor tem que guardar. Que o Senhor proteja o coração do pastor. Pelos filhos estão longe dele. Pelos filhos. Fique em pé, fique em pé. Vamos continuar em pé Pela irmandade. Pela irmandade. Pelo amigo. Pelo amigo. Joãozinho, não precisa ficar em pé, mas pode falar. As misericórdias do Senhor sempre o alcance. As misericórdias do Senhor, irmã. Pela saúde. Pela saúde. Por isso alguém esqueceu o nome. Você já está aqui, fala alguma coisa. Você já conviveu, já levou um abraço
A Glenda pela vida, Fernanda pela família, Pelo hoje. pelo hoje, pelo financeiro, Pelo amor que ele tem ao próximo. pelo amor que ele tem ao próximo. Você está copiando, você para de ser copiando, arruma outro nome. Vai, pede outra da família, arruma alguém da família aí. Pelo trabalho, pela glória de Deus na vida dele. Que ele continue com esse amor que ele tem pela família Vitória, porque eu acho muito lindo esse amor que ele tem por todos nós aqui. Amém. E ele continue assim. Amém. Pelo amor de Jesus. Pelo amor a Cristo, irmã. Tem alguém atrás. Aline, levanta, pode falar, Aline. Não ouvi? Ué, não ouvi mesmo, gente. Não adianta ficar brava. Eu não ouvi. Pelo Espírito. Você ficar de pé. Fica de pé ali, por favor. Que Deus fortaleça o Espírito do pastor Salvador. Irmã Antônia. Pelo dom dele. Pelo dom, os dons do Senhor sejam renovados. Pela amizade. O que mais? Vai, Max. Pela saúde dele. Pela saúde. Thaís. Pelo casamento. Mas teve muitos agradecimentos. E me agradecer também. Isso ele foi pelo cabelo dele pra lá, o permanece. Que Deus sempre o transforme e o deixe bonito, Senhor. Repreendemos qualquer problema na cabeça, na barba dele. Atrás eu não consigo ver. Meu amor. Pela sabedoria do Senhor, Rose. Saúde emocional. Pela saúde emocional, Mauro. Por continuismo e amor à obra do Senhor. Por continuismo e amor à obra do Senhor, Naldo. Que Deus dirija os passos dele. Dirige os passos, Ju. Não, tem coisa aí. Pelo psicológico dele. Teu Mateus. Cadê? Eu não vi. Mateus. Ah, e aí, Mateus? Pelo Mateus, quer dizer, pelo Salvador. Pela inteligência. Amém. E eu pedi que o Senhor diga amém para cada um dos desejos do coração de vocês. Que o Espírito Santo. Tá bom, Mateus. Que Mateus? Desculpa lá que você não estava aí quando eu comecei, por isso. Correu. Deus. Deus continue capacitando ele com toda governança ainda maior. Governança ainda maior. Que o Espírito Santo diga amém a cada um dos desejos de vocês. E quando vocês forem orar, eu já falei isso. Eu tenho uma oração que eu falo que é quase uma reza, né? Senhor abençoe Mateus, o Pedro, a Bárbara, agora já tenho o Rafael, a Luana, o Bernardo. E tem uma coleção assim que eu começo minhas orações. Vocês incluam o nome do seu pastor, porque é ele que cuida de vocês. É ele que Deus colocou e as ovelhas não são dele, mas estão a cuidado dele. Então nós precisamos ter essa responsabilidade. Amém? Amém. Ele pode contar com as orações de vocês? Amém. Então estenda as mãos para cá. Pastor Mauro, vem me ajudar. Opa, vamos todo mundo aqui. Demorou. Uma coisa que me veio à mente, o pastor Xerox, ele era muito amigo dele, quem não sabe, ele trocava confidências comigo e tal. Ele tinha uma preocupação de ter um sucessor. Né? Eu falei, bem, como é que Deus vai arrumar esse problema para ele, né? Belo. É você, né? Deus faz a sua obra, né? De forma que a gente não entende. Veio de um genro, né? Não veio de uma filha, mas veio de um genro, né? Eita, Belo. Então, Deus sempre honra o desejo dos seus servos. E eu vejo uma resposta viva, né? O desejo do pastor Cherokee, do pastor Salvador. Vamos orar por ele. Pai Santo, nós queremos, Senhor, te agradecer. Nós te amamos, Senhor, pelos detalhes. E teu servo não é um detalhe, é uma joia, Senhor, nas tuas mãos. Satisfaz, Senhor, o desejo do coração dele, tudo que ele quer, Senhor. Agrada também, nós temos dificuldades, tu sabes. O nosso Senhor nos teve. Nós somos servos do Senhor sofredor, mas queremos também, Senhor, momentos de alegria. Conceda, Senhor, essa paz no coração dele. E aviva sempre, Senhor, essa alegria pela tua obra. Que ele te ame, Senhor, e ame a igreja também. E seja útil, Senhor, na vida dos teus servos nessa
nós profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida dele, sobre a família dele, em nome de Jesus, nosso Senhor. Lília, nós precisamos chamar a Mari lá. Chama a Mari lá para mim, alguém? Chama, por favor. Oi, Mari, você pode falar? Só falar assim que o pastor orava, e um certo dia o pastor falou em público. Que o dia falou, agora eu posso partir em paz, porque assim, eu tinha em quem confiar a igreja. Ele dividiu o Betel, a igreja, as missões. Meu pai tinha as missões do coração. Eu podia partir em paz. Estava em paz, a ele igreja já ia precisar cuidar. Isso não pode ser peso, isso tem que ser fluir, porque já foi muito peso. Não é brincadeira, não. Não é o tamanho da igreja, é a responsabilidade espiritual diante de Deus. Porque às vezes as pessoas falam do tamanho, mas a gente não sabe o coração daquela pessoa e nem qual é o cuidado. E nem temos que nos envolver nisso, isso não é um problema nosso. O nosso é o hoje, o agora, as pessoas estão bem pertinho de nós. E aí nós temos a irmã Maria, ela vem, ela vai cumprimentando todo mundo aí. A gente já orou, já fez, já falou e tal. Mas aí, irmãos, eu chamei a pastora Maria até porque ela é a metade dele, mas o Espírito Santo me trouxe alguma coisa também. Pedir para que o Senhor linde o casamento deles. Às vezes eu já ouvi várias pessoas falarem que acham que o casamento da Maria Salvador parece propaganda de margarina, porque vem fotos, e a Maria é uma foto, não é rede social. Ela sempre gostou de fotos, eu nunca gostei de fotos, vocês podem ver. A rede social dela é a minha, tá? É bem o reflexo, mas vamos nos adaptando. Mas que o Senhor linde esse casamento, porque eu sei que o casamento é o reflexo do propósito, do caminhar, do trabalho. Quando um homem entende isso, né? Quando um homem, ele entendeu, mas nós precisamos proteger, porque o diabo fica muito furioso, ele não gosta disso. Ele não está preocupado com volume, ele está preocupado com uma alma. Se a festa no céu, também há barulho no inferno quando uma alma se converte. A gente sempre lembra de uma alma, a Bíblia fala, e o barulho no inferno é grande também. Amém? Então nós vamos orar mais uma vez, mas agora especificamente pelo casamento deles, pela saúde emocional, pela saúde física, pela disposição, pelo romance, pelo bom humor, né, por corações ensináveis, por corações humildes, porque casamento não é fácil, mas é bom. Que o Senhor traga um novo frescor agora na vida do Salvador e da Mari, deste casamento também. Amém? Todos concordam? Então estendam mais uma vez. Vamos lá, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos como família aqui em sua presença, clamando pela vida do seu servo, que até aqui o Senhor trouxe. O Senhor tinha um propósito quando o Senhor disse sim à vida dele quando ele nasceu. E agora, Senhor, nós queremos clamar pelo segundo sim, quando o Senhor deu uma nova vida, que ter uma esposa, uma família, um casamento é uma segunda parte da nossa vida. Então traz, Senhor, um novo frescor, um frescor emocional, um frescor físico, um frescor espiritual, que a alma deles converse, que o espírito deles converse, que os corpos conversem, que as mentes conversem, que eles possam se perdoar de forma automática, que eles possam se amar, Senhor, de forma fluente, que haja bom humor, que haja esperança. Quando um não pode, o outro pode, Senhor. Quando um está triste, que o outro fique mais alegre para ajudar, que eles se completem de maneira que nem sabe onde começa um, onde termina o outro. Mas protege o Senhor do homem mau, protege-os da inveja, protege-nos, Senhor, das setas do inferno de todo dia também. A sua misericórdia nos alcança todos os dias, mas o diabo se levanta contra famílias que querem cuidar. Eu quero pedir, protege essa família, Pai, protege essa família, guarda esse casal, guarda esta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós teremos churrasco. Temos até bolo. Mas, como faz com a cadeira, todos podem agora, enquanto o pastor Denis vai tocar. Vocês. Não, hoje é o Fábio Assal. Desculpa, gente. O Fábio Assal. Para orar depois. Sim, calma. Aí nós vamos pedir para a igreja toda vir abraçar o pastor enquanto vocês estão cantando. O gasofilácio vai ficar lá atrás, a gente vai até lá, porque aqui a gente vai vir abraçar o pastor. Tudo bem? Amém? Então vamos fazer uma fila, abraçar o pastor, a Samanta, por favor, e as ofertas estão lá no fundo. A senhora vai ter mais uma
Hoje tá um tange nesse clube, hein? Feliz. É isso, mãe. Irmãos, ainda não acabou o culto, tá? Pode ficar aqui na frente, pode aguardar no lugar sentadinho, não tem problema. Isso. Irmãos, amém? Então, alguém se dá um abraço no pastor? Tá lá em cima, Vamos ficar em pé. Nós vamos encerrar nosso culto de forma semi-oficial. Oficial depois de fazer. Queria pedir a todos agora que nós já vamos orar pela comida. Nós pedimos ao Senhor que abençoe e multiplique. O pastor Leandro que acabou de acender a churrasqueira, não esqueci. Mas a gente vai orar para que o fogo do Senhor venha rápido. Pedir que todos fiquem aqui, a gente vai puxar um pouquinho as cadeiras, vamos começar lá, vamos conversar, vamos almoçar em família, né? Quando o povo chegar, eu vou fazer uma oração especial pelo pastor e pelo bolo, mas vamos ter tempo de comunhão, tudo bem? Sei que vocês têm, acho que o Cris tem compromisso, a Renata também, mas quem não tiver, tranquilidade, a gente vai precisar fazer almoço, vai precisar lavar louça, então a gente vai sentar um pouquinho, comer. O que foi?
Você não vai mais? Não, aquela hora que eu ia falar. Na hora que eu pedi pra Maria pra falar, naquela segunda, os irmãozinhos que estão com o cabelo crescendo, deixar um propósito aí pro imaginário de lá. Pastor Saulo vai falar melhor. Deixa eu ajudar. Não, na verdade é que ele e a esposa, aí eles vão fazer um propósito para um encontro de casais. E aí eles têm um salão de cabeleireiro. Comprou essa semana. Faz unha, né, Thaís? Sim. E aí eles vão pegar um dia para atender a igreja. E aí todo o valor, não é que ele vai fazer de graça, todo o valor que ele arrecadar nesse dia, ele vai reverter para o nosso encontro de casais. Amém. Então, quem está falando assim, não corta o cabelo rápido não faz a unha, deixa crescer um pouquinho para anotar o dia, para ter cabelo para cortar, tem hora para fazer, é isso que ele está falando. Se quiser levar um amigo de fora também, já vai ajudar também. Como família, vamos cuidar juntos para que esse encontro de casais seja abençoado, e aqueles que não têm o casal, olha, abençoe o que ele vem, né? Todos que puderem, fechem os olhos, coloque a mão no seu coração, por favor. Vamos pedir que o Senhor, mais uma vez, confirme o amor no coração do nosso pastor, todas as bênçãos pedidas e pelo nosso almoço também. Amém? Deus, muito obrigado por essa manhã abençoada em tua presença. Obrigado porque esse é o dia que o Senhor Deus fez. Estamos alegres pela tua misericórdia, pela vida do nosso pastor, por estarmos em família, Senhor. Te louvamos como família, podemos comer, podemos nos alimentar, escolher o que comer. Comemos tantas coisas boas que foram feitas com carinho, tantas coisas boas que foram ofertadas com carinho, porque o Senhor se agrada de estarmos em família. Senhor, como é bom ter família, como é bom ter pastor, e eu te louvo por tudo isso nesta manhã, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor esteja com todos nós durante esta semana e agora no nosso almoço. Amém. Amém. Glória a Deus.